A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer que nós buscamos Ele, o nosso Deus, com toda a nossa sinceridade e humildade. Vamos orar. Ó poderoso Deus de Israel, fale conosco, Senhor, através da Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. É isso mesmo, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer que quando a gente buscar Ele, nós buscamos Ele de toda a nossa força, todo o nosso entendimento, mas além de tudo, verdadeiramente. Veja só, algumas passagens que falam disso. Naquele momento que Jesus foi crucificado, colocar ao lado dele duas pessoas ali, dois ladrões ao lado dele. E um desses disse para Jesus, e disse Jesus, Senhor, e disse a Jesus, um deles disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus Cristo, a partir daquele momento que aquele homem foi, apresentou para ele, preso ali, prestes a morrer, o Senhor Jesus diz, olha, hoje mesmo estará no paraíso, porque ele buscou de toda a sinceridade, de toda a verdade. E ele diz mais, o Senhor Jesus, ele diz assim, ó, que na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as mesmas obras que eu faço, e fará maiores, porque eu vou para o meu Pai. Então nós devemos crer no Senhor, porque o Senhor diz que todo aquele que crê nele, e ele diz, e tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E a palavra do Senhor diz, na sinceridade, ele diz assim, ó, se vós estiver em mim. Hoje, se eu e você estiverem em Deus, nas palavras, meditando, e as minhas palavras estiverem em vós, a palavra de Deus tem que estar dentro de nós. Pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Veja só a oração ali do fariseu e publicano. O Senhor Jesus conta esse exemplo e diz assim o Senhor Jesus, veja a sinceridade deste homem. E disse também esta parábola, um dos que confiava a si mesmo, crendo que era justo, desprezava o outro. Um que achava que era justo, começava a desprezar os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Jesus faz a comparação de dois homens que vai até o templo para fazer oração para apresentar. Um era publicano e outro era fariseu. O fariseu, estando de pé, orava consigo. Desta maneira, Deus dá o exemplo da oração que não é recebida por ele. Da oração que Deus não vai responder. Ele diz assim, a oração do fariseu. Orava desta maneira, ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais. Homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. A pessoa queria ser diferente, porque o Senhor Jesus Cristo, olha, amai o teu próximo como a ti mesmo. A partir do momento que ele começa a fazer essa oração, não é uma oração que agrada a Deus. Porém, aí ele continua dizendo, eu jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Ainda achava justo ainda, porque dava dízimo 2 vezes por semana, que ele jejuava 2 vezes por semana e dava dízimo de tudo. Porém, o publicano, a oração que Deus nos ensina, a humildade, o publicano orava assim, porém, estando em pé, de longe, ou seja, ele reconhece que não poderia nem chegar perto, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ele chegou de longe, ele não batia no peito, ele dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo vós que este desceu justificado para sua casa, e não aquele por qualquer si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que si mesmo humilhar será exaltado. Veja só essa mensagem. Deus mostra qual é o tipo da oração, aquela pessoa que ora, olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, não é só dar o dízimo, não é só jejuar, mas é a forma de você buscar o Senhor. Nós devemos buscar o Senhor com sinceridade. E ele diz mais aqui, no livro de Mateus, ele vai dizer aqui para nós, daquela passagem da mulher cananeia, que ela chega diante do Senhor ali, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia dela, naquele momento. Então vamos ler toda a passagem para ficar melhor a reflexão. Diz assim, e partindo dali, Jesus foi para as partes de Tiro, de Sidom. E eis que a mulher cananeia, que saíra daquela
cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram, dizendo: despede-a, e que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor Jesus Cristo estava dizendo aqui que ele foi enviado para as ovelhas perdidas de Israel, para as tribos, mas ali ela era uma cananeia, ela não era da tribo. E aí, então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar do pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aí Jesus então respondeu e disse-lhe a mulher: grande é a sua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Aqui é um outro exemplo que a mulher chega, diz para o Senhor fala: olha, eu não vim aqui, eu vim para buscar o povo da casa de Israel, para as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, eu não vim para você. Mas ela diz: olha, até os cachorrinhos comem das migalhas. Ela clamou dizendo: Senhor, até das suas migalhas, me dá somente as suas migalhas, que a minha filha será curada. Porque o Senhor, ele diz para nós assim: ó, e buscareis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Ou seja, com toda a sinceridade, com todo o empenho, com toda a verdade, meu irmão. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, não é pelo muito clamar que o Senhor vai responder às nossas orações. O Senhor busca alguém que tem um coração de sinceridade, verdadeiro. Aquela pessoa que clama ele de todo o coração. Ali como o próprio rei Ezequias, numa oraçãozinha de 30 palavras. O Senhor mudou a sorte dele, o Senhor mudou toda a sorte. E aí, para encerrar, o Senhor diz aqui em 1 Crônicas, na 1 Crônicas 29, 17, ele diz: e bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Aqui está dizendo aqui que o nosso Deus, ele prova os corações. O nosso Deus, ele sabe estar no seu coração. Ele sabe antes mesmo de nós buscar, de apresentar a ele qual é o desejo do nosso coração. Ele sabe se aquilo que nós estamos pedindo é para os nossos seios. Porque a própria palavra vai dizer que nós erramos por não examinar as Escrituras. O Senhor diz: olha, seja sincero. Eu testo os corações, eu vejo a sinceridade que está dentro do teu coração, a sinceridade da sua oração. Então nós temos que orar com sinceridade. Não é aquela oração decorada, não é aquela oração de muito repetir. Não, é a oração, meu irmão, do fundo do seu coração. Aquela com sinceridade, aquela oração de desabafo, na presença do Senhor. Contar-lhe a Ele, a Deus, a tudo ali que você está passando e pedir o socorro nos momentos seus de angústia. Vamos orar. Ó eterno Deus maravilhoso, obrigado, Deus, pelo ensinamento de hoje, Pai. Nos mostramos que devemos te buscar em sinceridade. Pai querido, que a cada um que assistir esse vídeo, Senhor, que ele venha estar orando comigo em concordância. Pai, que o Senhor possa neste momento estar sondando o coração de cada um. Pai, que seja restaurado tudo aquilo que foi perdido, seja na área, Pai querido, sentimental, que venha estabelecer os laços afetivos que ali já não estão, tanto laços afetivos como o relacionamento com filhos, com famílias, né, com colegas de trabalho. Pai querido, que derruba por terra todos os trabalhos contrários que têm se levantado contra a nossa vida. Seja ela inveja, seja ela, Pai querido, olho gordo, tudo aquilo que tem tentado barrar o nosso crescimento diante de Ti, Senhor. Pai querido, na vida, Pai querido, na saúde. Que o Senhor venha restaurar a saúde deste homem, a saúde desta mulher, não só somente a saúde física, mas a saúde espiritual, Pai querido, mental. Tanto cansaço mental que este homem, esta mulher está passando, uma depressão, uma tristeza, uma angústia.
Restaura, Senhor, tudo isso, que este homem e esta mulher possa sentir o teu refrigério, Pai. Pai querido, que na vida financeira, às vezes a vida financeira deste homem, desta mulher, Pai querido, ele já não tem mais luta, já olha e já não sabe o que fazer. Visita, Pai querido, a cada um. Traga, Pai querido, a resposta com a tua mão poderosa sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, para que possamos, através das nossas vidas, Senhor, glorificá-lo e exaltar o teu santo nome. Pai, assim como publicando orou, que o Senhor tenha misericórdia de nós, assim como aquela mulher cananeia orou, falando das migalhas, Senhor. Sabemos que o Senhor não vai entregar para nós não somente as migalhas, mas o Senhor já preparou o melhor para cada um de nós. Pai, que a tua rica bondade e misericórdia sempre esteja sobre a nossa vida, protegendo o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, o nosso emprego, e que tua eterna sabedoria seja derramada sobre a vida de cada um, Deus. Pai querido, eu lhe peço neste momento, Senhor, pela honra e glória do teu santo nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus por isso. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.